No ar, podcast CGN Rádio, com a apresentação do jornalista Paulo Sérgio. A gente começa agora a primeira edição do podcast CGN Rádio, o complemento da informação em mais um produto jornalístico do Xangrande News, o portal de notícias de Xangrande. Você seja muito bem-vindo. A gente começa esse podcast CGN Rádio trazendo uma avaliação da situação do novo coronavírus. Vamos trazer os números atualizados na esfera local, em nosso estado, no Brasil e também no mundo. Olha, a Secretaria de Saúde de Xangrande descartou hoje o segundo caso suspeito de coronavírus no município. Tratava-se de um homem de 37 anos internado no Hospital das Clínicas em Recife. Em contrapartida, Xangrande investiga agora um possível caso em uma criança de apenas 6 meses de idade, transferida do Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, no município, para unidades hospitalares especializadas no Recife. Lembrando que Xangrande tem 2 casos descartados e nenhum confirmado até o momento. Em Pernambuco já são 77 casos confirmados do novo coronavírus, o que coloca o estado na 11ª posição no país. Em números de mortes, no entanto, Pernambuco é o terceiro, com 6 óbitos registrados, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A 6ª vítima foi anunciada hoje, sendo um homem de 62 anos com quadro clínico de hipertensão e também diabetes. O Brasil soma até esta segunda-feira um total de 4.598 casos confirmados de coronavírus, segundo as secretarias de saúde de todos os estados e do Distrito Federal. No total, o país tem 161 mortes, sendo São Paulo o primeiro colocado da lista, com 113 óbitos. E a situação no mundo? Em todo o mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos e a Organização Mundial de Saúde, já são mais de 777 mil casos confirmados, com 37.140 mortes e 164 mil recuperados. Agora a gente vai fazer um giro com algumas notícias nacionais e internacionais. O Comitê Olímpico Internacional confirmou nesta segunda-feira as datas em que serão realizadas a Olimpíada e a Paralimpíada de Tóquio. A Olimpíada será disputada entre os dias 23 de julho a 8 de agosto e os Jogos Paralímpicos serão disputados de 24 de agosto a 5 de setembro de 2021. As competições seriam neste ano, mas foram adiadas em função da pandemia do coronavírus. A decisão foi tomada após estudos e negociações entre o Comitê Olímpico Internacional, o governo de Tóquio e representantes de federações esportivas e comitês nacionais. Segundo o comunicado divulgado pelo COI, as datas foram definidas baseadas em 3 considerações principais: a proteção da saúde de atletas envolvidos com os eventos, os interesses dos atletas e do esporte olímpico e o calendário internacional de esportes. De acordo com o órgão, as novas datas dão às autoridades de saúde e a todos os envolvidos na organização da competição o tempo máximo para lidar com o cenário em constante mudança e com as alterações causadas pela pandemia do Covid-19. Os atletas que estavam classificados para as Olimpíadas e Paralimpíadas permanecerão com as vagas. Reportagem Paulo Henrique Gomes. 1 minuto antes do toque de recolher imposto pelas autoridades, a polícia do Quênia usou bombas de gás lacrimogênio para forçar a população a deixar as ruas nesta segunda-feira. Outros 21 países e territórios onde residem 384 milhões de habitantes proibiram os deslocamentos ao final da tarde e durante a noite na luta contra a Covid-19. Os quenianos se somaram a outras 3,38 bilhões de pessoas no mundo a adotar o confinamento, seja por decreto ou voluntariamente.
Um alto funcionário do Ministério da Saúde do Quênia informou, sob a condição de anonimato, que nas 47 províncias do país, apenas 25 hospitais estão equipados com unidades de emergência. A maioria não são operacionais. Além das profundas crises econômicas que assolam diversos países africanos, a epidemia do novo coronavírus pode deixar o continente em situação ainda mais sombria. Agora a gente traz uma última informação sobre a apreciação por parte do Senado sobre a ajuda financeira aos trabalhadores informais. Olha, o Senado aprovou nesta segunda-feira, dia 30, em sessão virtual, por 79 votos a 0, o projeto que prevê o repasse de R$ 600 mensais a trabalhadores informais. A aprovação foi motivada pela pandemia do novo coronavírus e o texto prevê o pagamento por 3 meses. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada e segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o projeto, o pagamento do auxílio será limitado a 2 pessoas da mesma família. O projeto do governo previa R$ 200 por mês. No Congresso, os parlamentares aumentaram o valor para R$ 600. Pelo texto, a trabalhadora informal que for mãe e chefe de família terá direito a 2 cotas, ou seja, receberá R$ 1.200 por mês durante 3 meses. A proposta estabelece uma série de requisitos para que o autônomo tenha direito ao auxílio, apelidado por alguns parlamentares de Corona Voucher. Segundo o projeto, o trabalhador precisa ter mais de 18 anos, cumprir critérios de renda familiar e não pode receber benefícios previdenciários, seguro-desemprego, nem participar de programas de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. De acordo com a instituição fiscal independente, a IFE, ligada ao Senado, o auxílio emergencial nos 3 meses de pagamento representará cerca de 59,8 bilhões de reais. O relator da proposta no Senado, Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, propôs algumas mudanças na redação da proposta que não forçaram o reenvio do texto para a Câmara dos Deputados. Uma das mudanças prevê que o benefício será recebido pelo trabalhador em 3 prestações mensais para garantir que a ajuda seja concedida, ainda que haja atraso no cadastro dos beneficiários. Este foi o podcast CGN Rádio. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é um inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para ter acesso diário ao conteúdo do Xangrande News. Nosso próximo encontro será nesta terça-feira, dia 31 de março, a partir das 9 da noite, no canal do Xangrande News aqui no YouTube.